Então, pessoal, vamos lá, então, né, continuar aqui. Eu, assim, para hoje estou pensando em fazer o seguinte, olha só, na última aula, a gente experimentou login, logout na aplicação, né, mas uma coisa que a gente ainda não fez, que está faltando a gente fazer no back-end, é um esquema de autorização, né? A gente, por exemplo, só permitir que o usuário admin possa criar novos produtos, certo? Então, vamos fazer isso aqui hoje. A gente já fez isso também lá em PWU, né? Eu vou repetir com vocês aqui. E aí a gente já vai entrar em front-end, tá? A ideia de hoje é a gente começar o React ali, usando, no caso, o framework Next, né? Tá? Então vamos lá, olha só. Vamos adicionar então um esquema de autorização aqui, né? A gente já tem aqui, pessoal, vocês estão lembrados que a gente tem ali dois tipos de usuários. Nós temos o usuário client, né, que é o usuário que vai fazer compras na loja, e a gente tem o usuário admin, né, cujo ID é igual a 1, né, então a gente tem esses dois tipos de usuários, né. Lá no nosso banco, deixa eu pegar aqui o banco de dados aqui. Então lá no nosso banco a gente tem por enquanto só um usuário, né, do tipo admin, certo? Aqui o type é igual a 1. Então pessoal, vamos então agora adicionar esse esquema de autorização, né, para checar ali o tipo de usuário, onde, por exemplo, antes do usuário poder criar produtos, por exemplo, né. E aí, para fazer isso, olha só, o que a gente vai fazer? Deixa eu fechar tudo aqui. O que a gente vai fazer? Ó? Eu vou criar um middleware. Para gente. Vou criar um middleware para gente para verificar se o tipo do usuário é igual a 1. Se for, eu vou chamar o próximo middleware da cadeia, né? A gente tem uma cadeia de middlewares. Então, se for igual a 1, eu vou chamar o próximo middleware, senão eu já vou dar uma resposta para o usuário dizendo que ele não tem autorização, né, para seguir, né? Então, vamos lá, olha só. Vou botar aqui, check authority, authorization, .cs. Então, eu vou checar a autorização. Então, pessoal, lembrando que a gente tem esse esquema de autorização, né? A gente tem o esquema de login, logout, né? E a gente, fora isso, a gente tem o esquema ali de autorização, né? Então, vamos lá, olha só. Eu vou aqui implementar o nosso middle rapidinho, botar aqui const, check, authorization. Esse cara aqui, ele vai ser uma função, como é o middle, é uma função que recebe rec. Esse rec aqui é o nosso request do Express. Ele também vai receber arrays, que é o response do Express também. E ele vai receber o next, porque caso o usuário tenha autorização, né, ele vai poder, né, fazer, por exemplo, a criação de produto, né? Esse cara aqui é o next function, né, também do Express, next function, esse cara aqui, certo? Então, do Express, a gente já importou esses três caras aqui, né? Então, já definimos aqui, né, os parâmetros da função. Vamos, então, implementar ela, e é uma função bem simplesinha. Com duas linhas, a gente resolve ela aqui. Basicamente, eu faço o seguinte, olha só, se o usuário é admin, né? E como é que a gente faz para saber, pessoal, se o usuário é admin ou não? A gente, pelo que eu lembro, aqui no nosso resource user, na hora do login, a gente criou uma variável de sessão que diz qual é o tipo do usuário, né? Opa, aqui no alpha, né? Aqui no alpha, né? No controller. Então, assim, na hora do login, a gente cria, né, essa variável de sessão aqui, ó, que contém o tipo de usuário, ou um ou dois, né? Ou um ou dois. Então, isso aqui está vindo lá do banco, no caso, né? Então, esse cara aqui, rec.session, está disponível em qualquer lugar onde eu possa ver o rec.
inclusive nos middleware, certo? Se eu posso ver o rent, eu já inicializei aquele middleware de session, né, que a gente já configurou. Então, nesse caso, a gente tem acesso a essa variável de sessão aqui. Então, é esse cara que eu vou checar, esse user type aqui, exatamente ele que eu vou verificar se esse cara aqui é igual a 1, né? Não, né? Não vamos colocar 1 aqui, né? A gente vai fazer o seguinte, botar aqui, ó, é igual a user types.admin, certo? Usando aquele num lá, né, que a gente, né, tinha criado antes, né? Então, se essa seção aqui, essa variável de seção está definindo, está mostrando que esse cara é desse tipo, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou executar next, direcionando o usuário para o middleware da cadeia. Mas se não, pessoal, se não, eu já vou dar uma resposta para o usuário aqui, né, dizendo que ele não pode seguir, tá? Nesse caso, a gente tem uma resposta HTTP que é só para isso mesmo, que é o forbidden, né? É o 403, né? 403, ele é para isso, ó, você não tem autorização, né, para seguir, certo? Então, vou dar aqui hash.status, e aí vamos usar o nosso status code, ponto forbidden, é esse cara aqui, certo? E vou botar aqui nosso reason phrases, desse jeito aqui, ó, reason phrases ponto forbidden, tá? Então, pessoal, vocês veem que caso o usuário não tenha autorização, não seja um admin, eu não vou executar o next, né? E o próximo middleware da cadeia não vai ser executado, né? Então, vamos botar isso aqui, ó, export default. Pessoal, eu costumo exportar como default aqui, mas isso é meio questionável, tá? É meio questionável. Eu costumo assim, como é que geralmente eu faço, né? Tá vendo que esse arquivo aqui, o nome dele é check authorization, né? E aí aqui eu tenho o middleware só para isso. Então eu exporto como default. Mas é questionável, porque assim, na hora de importar eu posso mudar o nome desse cara aqui. Se eu exportar da forma, botar export aqui, o cara vai precisar importar justamente o nome dessa função aqui. Então, né, assim, tem pessoas que gostam mais de fazer só, não usar export default nesses casos, tá? Mas eu faço desse jeito aqui. Tá, então criamos aqui esse middleware bacana. Então, vamos agora usar ele, né? Onde que a gente vai utilizar ele, ó? Vamos lá em Product. Vamos aqui em Product. E vamos fazer o seguinte, ó. Aqui no nosso roteador, né? Aqui no nosso roteador. Deixa eu arrumar isso aqui, né, pessoal? Isso aqui tá uma bagunça, né? Eu geralmente boto aquilo que está instalado embaixo, né? Em cima, aliás. E aquilo que é nosso, eu boto em cima com uma linha separando. Mas como geralmente nossos imports eles são automáticos, né? Então ele vai, né, o próprio Visual Studio vai fazendo desse jeito aí, né? Mas olha só, import, check authorization from middleware check authorization. Então tá aí. Importamos esse cara, certo? Importamos esse cara aqui. Como é que a gente faz para impedir que o usuário, por exemplo, possa criar um produto mediante o uso desse middleware aqui? A gente já viu isso, né, pessoal? Aqui, olha, esse cara aqui, router.push. O que você tem aqui é uma cadeia de middlewares também, né? Aqui, por exemplo, estou validando primeiro o rec.body, né? Estou validando o rec.body. E se tiver validado, eu vou, de fato, criar o produto para o usuário, certo? Então, primeiro eu valido. Se tiver válido, eu vou executar o next, né? A gente já tem um middleware que faz isso. E executar o next, vai executar esse cara aqui. Então, eu vou fazer a verificação, né, da autorização antes. E agora está aqui, olha só. Agora o nosso post está assim, ó. Primeiro checa a autorização, se ele tem autorização. Se ele tiver, eu valido os dados, valido o rec.body e depois chamo a função de criação do produto. Tá? Então, tá aí, pessoal, uma cadeia de middleware, certo? Uma cadeia de middleware é assim que a gente faz, certo? Então, se a gente for agora lá no nosso Insônia, a gente pode aqui, ó,
tentar criar um produto. E eu já recebi um Forbidden de cara aqui, tá vendo? Ah, tem. Eu já recebi um Forbidden de cara ali, pessoal, tá vendo? Aqui, vamos. Tá vendo, pessoal? Esse é um Forbidden, 403, né? Nosso famoso Forbidden aí, quer dizer que o cara não tem autorização para seguir. Então vamos agora tentar logar. Eu estou deslogado aqui, não estou nem logado aqui, né? Vamos tentar logar aqui, olha, com o usuário admin. Usuário admin. Eu acho que esse aí é o usuário admin, né? A gente tinha visto antes. É o Gale alguma coisa, olha só, Gale. Ele é um usuário admin, beleza? Eu vou aqui, olha, logar como esse cara. Tô logado, recebi ok. E agora vamos tentar criar um produto. Vamos ver se ele vai deixar agora. E agora ele deixou, tá vendo? O produto foi criado, olha só. Tá? Então, ver assim, o usuário deslogado, né, ele não vai poder criar produto, claro, né? Nem tem aquela variável de sessão lá. E o usuário, acho, pessoal, era bom até a gente checar aqui, né? A gente faz o seguinte, olha só, porque essa variável aqui, ó, ela pode não existir, essa variável aqui, né? Então, seria undefined, certo? Mas você pode, se você quiser ter um preciosismo, você pode fazer até isso aqui, olha só. Desse cara, porque isso aqui vai indicar se o usuário está logado, tá vendo? Porque essa variável só é criada no login do usuário, né? Quando o usuário efetua o login, a gente comparou a senha dele, bateu tudo, deu tudo direitinho nesse caso, né? Essa variável aqui vai ser 1 ou 2, dependendo do tipo do usuário, mas então, se você quiser checar, né, se o usuário está logado, uma forma seria fazer isso aqui. Só checar se essa variável existe, tá? Então tá aí, pessoal. Já temos aqui algum esquema aqui de autorização, né, na nossa aplicação, né? Então a gente já tem agora um esquema de autenticação, né? O usuário poder efetuar login, logout, tudo mais. Autenticação. Fora isso, a gente tem agora um esquema de autorização. Claro, pessoal, que muitas vezes o esquema de autorização é mais complexo, né? Às vezes é mais complexo, às vezes você tem vários outros tipos de usuários, às vezes você tem uma hierarquia de usuários, então a autorização às vezes pode ser mais complicado dentro de uma aplicação, e tem bibliotecas para isso, tá? Tem bibliotecas que vão deixar a autorização um pouquinho mais simples, tá? Eu usei um tempo atrás, que era, eu não lembro exatamente o nome dele, mas era alguma coisa Castle. Alguma coisa Castle eu usei durante um tempo. Mas, enfim, pessoal, a gente pode usar bibliotecas, mas se nosso esquema de usuário ele for complexo, a gente tem que, quer dizer, se for complexo, a gente pode usar a biblioteca, mas se for simples, só duas linhas, a gente resolveu. Já matou aqui a charada, já matou o problema. Então é uma forma de fazer. E outra coisa, olha só, você também pode ter rotas que só o usuário logado pode executar, né? Só o usuário logado. Nesse caso, você vai checar só se deixa a variabilização ali para esse usuário, né? Por exemplo, esse cara aqui. Né? Uma variável mais adequada para checar se o usuário está logado é usar essa outra aqui, né? Use ID, né? Então, assim, se use ID fica mais coerente do que checar o tipo, né? Para verificar se o usuário está logado, né? Chega se o ID ele é indefinido, se for, ele está deslogado, não está logado. Mas se for, se tiver algum valor ali, então no caso o usuário está autenticado na aplicação, tá? Então, a gente deve ter futuramente rotas, tá, pessoal, aqui na nossa loja virtual, né, para que só o usuário logado pode seguir, por exemplo, para efetivar a compra de verdade, né? Talvez não para adicionar um produto no carrinho de compra, mas para efetivar a compra, importante que o usuário tenha logado, a gente pode fazer isso depois. Mas eu já quero começar a brincar com front-end com vocês então aqui,
Então a gente vai assim, deixar o back-end postado um pouquinho, mas a gente vai ter que voltar aqui, pessoal, porque falta criar a tabela de compra, a tabela, né, de carrinho de compra também, que vai ser diferente, né? Assim, o usuário ele faz uma compra, mas geralmente essa compra envolve um conjunto né, de produtos, né? Você vê que é a mesma coisa, né? Pode representar da mesma forma, né? Mas é um relacionamento de N para N, né? Assim, a compra com produtos, né? Um produto pode ser comprado por N usuários em N compras, e uma compra pode ter N produtos, relacionamento N para N, e a gente vai ver depois a implementação dessas coisas, né? Mas eu já quero começar, né, ver aqui a questão do nosso front-end, tá? E aí nas próximas aulas a gente vai sair intercalando ali front-end, back-end. Vamos ver se a gente também cria aqui. Isso aqui falta a gente melhorar também, nesses tratamentos de erros aqui. Né? Pode ser legal a gente melhorar esses erros aqui. Seria legal também a gente ter um swag aqui, apesar de que quando é só uma pessoa fazendo a aplicação, o swag não faz nem tanta diferença. Mas é legal a gente conhecer, porque é muito usado no mercado. O swag é uma forma da gente poder documentar, né, a nossa API. Né? Documentar para quem? Para o pessoal do front, que geralmente são equipes separadas, né? Então o front precisa saber quais são as rotas do teu back-end. Uma forma de documentar isso é através do swag. Vamos ver se a gente trabalha com isso posteriormente. No Web Academy a gente fala bastante sobre swag, a gente pede para os alunos usarem também. Mas vamos lá, pessoal, vamos ver aqui então o nosso front-end, ó. Bem, aqui no nosso curso, a gente vai utilizar o Next.js, que é um framework React, né? É um framework React. Você vê assim, o React, ele é uma biblioteca, mas aqui a gente vai usar um framework em cima da biblioteca, tá? E o Next, pessoal, ele agrega uma série de coisas diferentes para o React, tá? Assim, coisas que você poderia até implementar no React, mas que daria bastante trabalho. Então, ele já deixa as coisas bem engatinhadas para vocês. Mas eu confesso para vocês o seguinte, assim, eu estou mais acostumado a trabalhar com o React, o Next 13. Aqui ele está na versão 15 já. E eu estou mais acostumado também a trabalhar com componentes que rodam no lado client. E aqui a gente vai trabalhar principalmente com componentes que rodam no lado servidor, que é a proposta, né, o que está sendo, que mais está, assim, o Next é o que mais recomenda, né? Sempre que você puder criar componentes no lado servidor, melhor. Eu vou, né, explicar isso para vocês, a gente vai tentar seguir essa filosofia, né? E outra coisa que a gente vai fazer também, já desmentindo o que eu falei para vocês na última aula, que eu falei para vocês que a gente utilizar o MUI, mas eu, nessa última semana, eu estudei, né, pessoal, o Next 15, para me atualizar e tudo mais, e eu estou vendo uma tendência muito forte do mercado, isso já estava ciente já, a usar o Tailwind, né, ao invés do MUI, tá? Eu confesso para vocês que, assim, durante o desenvolvimento do CodeBench, eu usei o MUI, mas eu tinha um problema muito recorrente, que é um problema de hidratação. Era um problema de quando o HTML que o Next gera no back-end era diferente do HTML que era gerado no front. Isso aí me deu muita dor de cabeça. E a gente não tem esse tipo de problema quando a gente está usando o Tailwind, tá? Então, a gente vai utilizar, né, esse cara aqui, mesmo porque eu quero, né, assim, eu vou aprender junto com vocês, esse cara aqui. Eu não tenho familiaridade nenhuma com esse cara aqui, então a gente vai aprender juntos o Tailwind, tá? Eu tenho familiaridade com o MUI, né, e com Bootstrap. Mas Bootstrap também, pessoal, é coisa do passado também, né? Você vê o Bootstrap e você, né, vê um site feito em Bootstrap, você, pô, isso aqui foi feito há 10 anos atrás, é uma coisa meio datada. Então já é legal a gente, né, se abrir para coisas novas. E o Tailwind, ele pode ser utilizado não só com o React, com o Next, mas para qualquer tipo de aplicação, com 20 mil, uma aplicação, né, sem CSPA, uma aplicação MVC mesmo. E a tendência é eu passar a trabalhar com esse cara aqui
ao invés do Bootstrap, inclusive PW1 também, tá? Porque a ideia do curso é sempre seguir as tendências do mercado, eu não gosto de ficar usando coisa datada, e o Bootstrap está começando a ficar datado, então vamos começar a trabalhar com esse cara aqui, tem uma proposta bem legal, né? Esse cara aqui. Eu confesso que tem pessoas que não gostam muito, e eu durante muito tempo fiquei muito reticente, pessoal, de utilizar, porque para mim, qual era o principal problema aqui, né? Era você trabalhar com um monte de classe, fala só. Né? Porque o Tailwind não tem os componentes bonitinhos, como tem, por exemplo, no MUI, como tem, por exemplo, no Bootstrap. Aqui ele tem classes. E você vai utilizar classes, tá? Então, eu ficava meio assim, vou construir o HTML e colocar um monte de classes aqui, assim, tá? Mas saibam que existem formas bem melhores do que a gente de classes aqui. A gente pode criar classes que são combinações de outras classes. Eu estava estudando isso aí esses dias, né? Então, ao invés de você colocar várias classes assim, você pode criar uma classe sua, que é a combinação dessas classes todas aqui. Então, assim, essa questão, né, de ficar essas classes todas assim, dá para contornar de maneiras interessantes, né? E outra coisa também que a gente vai utilizar aqui, porque é uma coisa que é importante, ó, se a gente for trabalhar com Tailwind, esse cara aqui não dá componente para a gente. Você vai ter que programar a interface de tudo, do zero. Porque a ideia desse cara aqui é basicamente, ó, você não vai escrever código CSS, você vai utilizar classes. Mas o Tailwind tem classe para tudo. Né? Diferentemente do Bootstrap, que tem algumas classes, tem bastante, mas esse cara aqui tem classe para tudo. Tá? E acabou de sair a versão nova, versão 4 desse ano. A versão 4 trouxe algumas coisas legais. Então, pessoal, basicamente classe para tudo. Tá? Essas classes aqui, eu e vocês, a gente vai aprender elas utilizando com o tempo. Né? Não é para ficar decorando os classes e tudo mais, eu também não vou precisar me acostumar com elas aqui. Então a gente vai se habituando a elas. Mesmo assim, aqui nesse curso, como a ideia do curso é a gente fazer uma coisa rápida, dados os limites de tempo que a gente tem, a gente também vai utilizar, além do Tailwind, a gente vai utilizar uma outra biblioteca que ela construiu componentes em cima do Tailwind. Né? Tailwind tem as classes, né? E o Flowbit tem outras bibliotecas que fazem isso, tá, pessoal? Isso é comum de ser utilizado. Ele construiu componentes para a gente não precisar, né, programar as coisas do zero. Então esse cara aqui vai ter um accordion, vai ter um live bar, vai ter um button, vai ter uma série de componentes que a gente vai poder aproveitar. E aí vai ser mais fácil desenvolver aplicações em cima desses componentes. Mas claro que isso também, né, além desses componentes, você também vai ter lá, né, à disposição as classes lá do Tailwind, tá? Tá, pessoal? Então vai ser um desafio para vocês e vai ser para mim também, né? Coisa nova para a gente aprender. Para mim aprender também. Para eu aprender, aliás. Mas eu acho que vai ser interessante porque, cara, a gente tem que seguir o que está sendo feito pelo mercado, né? A gente não pode ficar atrás, né? Assim, né? Aqui no curso, pessoalmente, eu não posso ficar ensinando coisas que, né, não estão sendo mais utilizadas por aí, coisas datadas. Né? Então vamos trabalhar com isso aí. E o MUI, ele é utilizado ainda, o MUI, bastante, tá, pessoal? Se você for lá no site deles lá, ó, site aqui no NPM, você procura aqui por MUI, ó. Você vai ver que esse cara ele é bastante utilizado também. Ó, 6 milhões de downloads semanais, né? É bem mais utilizado que o Flowbit, tá? Então, assim, tem uma utilização, né, bacana. Mas, essa proposta do React, do Next, aliás, de renderizar as coisas no servidor e não no client, ela deixou isso aqui um pouquinho compatível com essa nova proposta, tá? Porque o MUI funciona mais com a renderização lá do client. E eu vou, né, falar para vocês em detalhes assim, o que é, né? Renderização lá do client, servidor, que diabo é isso? Vamos
falar mais sobre isso, tá? Então tá, olha só, vamos já apresentei para vocês o que a gente vai utilizar. Nós vamos utilizar o Next, o React, vamos utilizar o Tailwind e vamos utilizar o Flowbit, tá? Para a gente, na construção aqui das nossas, do nosso front-end, tá? E aí, para começar, pessoal, para começar, então aqui eu estou aqui na página principal da minha aplicação, né? Eu quero que vocês, mesmo quem não está junto comigo no back-end, pessoal, tenta seguir aqui o que eu vou fazer aqui no front-end aqui, tá? No caso, eu vou instalar com vocês aqui, né, o nosso Next, né, o framework, né? Então, vou fazer a instalação aqui. Na aula de hoje eu também vou criar o nosso Dockerfile, né? Vamos trabalhar aqui com Docker para a gente poder inicializar o front-end como um novo serviço da nossa aplicação, certo, pessoal? Então, o front-end, né, vai entrar ali no Compose também. Então, vamos criar o Dockerfile para isso também. Mas para a gente criar aqui uma nova aplicação React, a gente vai dar o comando npx create next app @latest. Esse cara aí, tá? Bem, nós vamos chamar essa aplicação aqui de front-end. Vamos lá, pessoal, vou esperar vocês, né, darem esse comando aqui, tá? npx create next @latest. E aí o nome do projeto vai ser front-end, né? Já que a gente tem um back-end, a gente vai ter um diretório front-end aqui, né, na nossa aplicação, certo? E aí, vamos usar o TypeScript ou não vamos? Vamos, né, pessoal? Por favor, né? Não tem mais volta, não. É TypeScript agora. Node puro não dá, né, pessoal? Então, com certeza, tá? Vamos utilizar esse lint, né? Já estamos utilizando para back. O bom é que ele já configura tudinho para a gente, não precisa configurar nada na mão, tá? Então, né, a gente vai utilizar, né, esse cara aí, esse lint, né? O nosso linter, né? E olha só que legal, pessoal. O Next, tanto esse cara que está virando um padrão, né? Assim, tá todo mundo utilizando e tudo mais, né? Como ele te dá a opção, vem cá, você já quer instalar o Tailwind na aplicação, você vai utilizar esse troço, né? E você vê que até o padrão aqui é Yes, eu vou dar Yes aqui, vamos instalar esse cara, vamos usar ele, tá? Então você vê que a gente não vai nem configurar nada. A gente só vai precisar configurar o Tailwind, o Flowbit só, né? Só isso. Mas aí esse cara já tem configurado já. Então é ele que a gente vai utilizar, tá? Nosso código vai estar dentro do diretório SRC, seguindo os moldes lá do nosso back-end, né? Tudo no SRC. E vamos utilizar o App Router, que é um esquema de roteamento, né, que surgiu na versão 14, né, a versão atual é a 15 do Next, surgiu na versão 14. Antigamente eu usava um esquema de roteamento chamado Page Router, é o que eu uso no CodeBench, que o CodeBench foi implementado na versão 13. Mas aí nós vamos também, pessoal, utilizar a versão mais nova aqui. Não tem muita mudança, não. Então, vai ser isso aí que a gente vai utilizar. A versão mais nova, né, que veio com a versão anterior do Next, né? Então, é App Router. E vamos utilizar o TurboPack, né? Esse cara aqui, TurboPack, ele é a mesma coisa que o Vite, é a mesma coisa que o Webpack. É mais um empacotador ali, que vai gerar o build e tudo mais. Então é ele que a gente vai utilizar. Vou dar yes. Esse cara que foi criado pelo próprio Next, tá? Pela turma do Next. Na versão 14 estava ainda em testes, né? Mas agora está pronto para ser utilizado aqui. Mas ele é novo. Tem só um detalhe, pessoal. Então, assim, durante a semana eu estudei o Next, né? Essa versão nova. Eu descobri que esse cara aqui, ele não se dá bem com o Linux Alpine que a gente está utilizando, nosso Dockerfile lá do back-end, né? Então a gente vai precisar utilizar outra imagem ali do Docker, tá? Eu vou utilizar uma que é baseada no Debian, tá?
né? Porque o Alpine ele não é baseado no glibc, né? Que é da biblioteca de C e tudo mais, né? O Alpine ele é bem simples, ele é baseado numa outra biblioteca de C, que é o Mosley, eu acho que é Mosley o nome, mas que não é muito compatível com esse cara aqui, né? Eu instalei, né, a aplicação aqui usando o Alpine, e aí começou a dar um monte de erro lá para mim. Eu fiquei pesquisando que erro era esse. E ele falou para mim: isso aí é, né, no caso, era o Alpine que eu estava utilizando, que esse Turbo Patch não é compatível com as bibliotecas de C que são usadas no Alpine, tá? Vamos utilizar eles aqui também, né? Isso aqui é interessante. A gente devia ter usado o back também. Depois eu vou mostrar para vocês, né, que é isso aqui. Ele ajuda a gente né, a importar as coisas da nossa aplicação. Eu vou mostrar depois para vocês o que é isso, tá? E aí ele vai instalar tudo aqui para a gente, ó. Vai instalar as dependências. Vou até botar o cabo aqui. Mas não, mas a gente vai criar o Dockerfile daqui a pouco. Você vai criar o Dockerfile e o Compose, tá? A gente está o Compose também. Não, não, não. A gente pode deixar o back-end. Tem hora manter botar igual, né? Mas tá, o Pine se dá bem ali com o Node, se dá bem com o Pine, então tá de boa. Tá demorando, né? E vocês já acabou já? Eu tava no Wi-Fi e botei cabo agora. Eu acho que vou cancelar aqui então, pessoal, demora demais. Vou Ctrl C, front-end. Vamos lá. Front-end. Yes. S-lint. Tailwind. Yes. 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 Agora foi. Só reclamou da versão do meu NPM aí, mas isso aí é de menos. Então, pessoal, olha só, para a gente colocar esse cara para rodar, basta a gente dar o comando agora npm run dev só. Opa, primeiro você tem que entrar no front-end, né? Ó, npm run dev. E aí agora vamos abrir aqui, né, na porta 3000, ó. E tá aí, pessoal, nossa aplicação Next já funcionando, já rodando aqui. Colocou ali botou um boilerplate ali, né, um HTML, um hello world ali, e a gente já vai ver essa página aí, tá? Então tá, pessoal, olha só, vamos então adicionar o front-end como sendo um serviço da nossa aplicação.
para que esse cara ele restarte junto lá com o Docker Compose lá, né? De botar o Docker Compose para startar esse cara aí, né? Para a gente fazer isso, vai ter que voltar a apanhar com o Docker, né, pessoal? Então vamos lá apanhar com o Docker agora aqui. Vou dar aqui, ó, o new file, Docker file, né? Para gente poder adicionar esse cara como serviço, Docker Compose, nosso primeiro passo é criar um Dockerfile aqui, né? Isso é o que a gente precisa fazer. Bem, e eu já falei para vocês que a gente não vai poder utilizar o Alpine, tá? Então a gente vai precisar ir lá no Docker Hub, e aí buscar uma versão nova, uma outra distribuição lá, né? Eu quando não uso Alpine, eu geralmente uso Debian, né? Debian é bem estável, né? Bem tranquilo. Então é esse cara que a gente vai botar, olha, botar Node aqui, pesquisar por Node, ele vai me dar aqui as versões disponíveis, as tags disponíveis para Node. Então ele vai me dar várias aqui, pessoal. Ele vai me dar várias tags aqui. Vou botar aqui mesmo. E tá aí, olha só. Tem a versão 24 Alpine. Alpine já viu que não vai utilizar, né? O 24, pessoal, o 24 vai virar LTS esse mês, né? Tem outubro, né? Geralmente é outubro do ano, né? Que a nova versão LTS surge, né? Nem sei se já tá, pessoal. Vamos ver aqui se já tá. Não, por enquanto a versão 22 ainda, tá? Mas pessoal, esse ano ainda vai sair, esse mês ainda vai sair a versão 24, tá? A LTS aí do Node. Mas como não é ainda LTS, eu vou aqui utilizar uma outra aqui, tá? Olha só, essa aqui é uma versão do Debian, olha só. Essa é do outro homem, tá? Essa aqui é uma versão do Debian. Essa aqui também é a versão do Debian, uma versão mais antiga. Mas tem uma versão mais nova do Debian, tá aqui ela aqui, ó. Tá aqui, pessoal, olha só, essa aqui que a gente vai utilizar, ó. Não, isso aqui é do 24. Eu quero. Tá aqui, olha, essa aqui, ó. Trixie é a nova versão do Debian, tá? Surgiu esse ano aqui. Trixie 22 é a versão do Node. E o Slim, né, ele tenta, né, não coloca todo o sistema ali, coloca só o essencial. E esse cara aqui, ele tá de bom tamanho pra gente, tá? Então vai ser essa imagem aqui que a gente vai utilizar. Pode falar. Ela vai ficar sendo atualizada. Por isso eu gosto de botar assim, 22, entendeu? Ela fica sendo atualizada. Ela muda. Então eu gosto de deixar a coisa mais amarradinha assim, tá? Essa aqui muda também, mas não muda tanto. Mas se você não colocar número, por exemplo, 22 vai virar 24 depois. Se você botar, por exemplo, Trixie Slim só, né? Esse Trixie Slim pode ser 22, mas depois vai virar 24. Entendeu? Então, melhor vou deixar amarrado assim. Tá? Então tá aqui, pessoal. Vou usar essa aqui, tá? Mas, daqui a pouco tá surgindo a versão 24 aí, a gente vai passar a utilizar ela, né? Então tá, olha só. Eu vou preparar aqui, pessoal, o nosso Dockerfile. É bom que a gente lembra, né, pessoal? Vou preparar o Dockerfile para ele funcionar para produção também, certo? Então, como ele vai funcionar para produção, a gente vai precisar colocar um as aqui, build, né? Porque a gente vai precisar buildar esse cara, né? A gente vai precisar criar uma como é que fala? Um stage? Acho que é um stage. É um estágio de build, né? Porque para produção, primeiro você builda, depois você coloca a coisa, né, o código buildado em produção, certo? Então, vamos, é o target, na verdade, pessoal, isso que eu estava tentando lembrar, esse aqui é o target. Então, vamos fazer
Build, Production, Development, certo? Vamos colocar os três aqui, tá? Bem, para buildar um código, o que que eu faço? Para buildar, eu pego o package.json, né? Instalo tudo que está ali, inclusive o que está em dev, né, pessoal? Porque né, para buildar, você vai precisar sim, do código original, que seria, por exemplo, feito em TypeScript. Né? Então, você precisa pegar tudo, fazer a instalação de tudo do package.json, inclusive dos dev dependencies, tá? E aí depois a gente dá o npm run build. Porque se a gente for ver aqui, ó, no nosso front-end, ó, isso aqui é o diretório do front-end, né? Ele também tem ali, como ele é feito em Node, né, pessoal? O React foi feito em Node aqui. Esse cara ele tem o package.json dele também, claro, né? E é esse cara que a gente vai precisar rodar, olha só. npm run build para a gente buildar o código, certo? Então lá no cmd vamos colocar esse comando aí. Então vamos lá, pessoal. Para buildar eu preciso, né, primeiro, definir o workd aqui, que vai ser /app, né? Como a gente sempre faz, /app. Depois, eu vou copiar para cá. Opa, copy. Os arquivos package.json para dentro do diretório /app. Né? Então, aqui, olha, esse cara que está copiando o package.json da minha máquina, né, do host, para dentro, né, do container ali, quando ele for criado, né? Para dentro do diretório app ali, que vai citar dentro do container, certo? Feito isso, a gente pode dar o comando aqui, né, run npm ci. CI, de novo, né, quer dizer clean install. Ele vai pegar, né, o package.lock.json, vai instalar tudo que está aí e vai colocar isso dentro do container, certo, pessoal? Então, npm ci, né? A gente não costuma colocar npm install aqui, porque o npm install ele vai buscar por nova versão de pacote e tudo mais. O package lock já deixa tudo meio que fixado as versões, né? Então a gente usa esse cara aí, tá? Então tá aí, npm ci. Bem, agora eu já gerei o nosso Node Modules com todos os pacotes, né? As dependências. E aí, pessoal, agora vamos copiar toda a minha aplicação do meu host para o meu container. Só que a gente vai precisar fazer uma coisa aqui, né? Porque assim, olha, aqui eu criei o Node Modules, tá vendo? Né? E aqui eu estou copiando o Node Modules, substituindo lá aqui em cima, né? Então, para a gente não deixar substituir, a gente vai aqui no nosso front-end, ó, dentro do front-end, vamos criar um arquivo ali chamado .docker. Isso aqui tudo a gente já fez, tá, pessoal, lá nas aulas iniciais lá. .docker ignore. Porque docker ignore, aqui eu vou listar os arquivos que eu não quero que sejam copiados para dentro de um container, tá? Usando os comandos lá do Docfile. Então aqui, olha, quando eu coloquei Node Modules, então quando eu dou copy desse jeito, o Node Modules que está do host, ele não é passado para cá. Não é passado para o container que vai ser criado a partir dessa imagem, tá? Beleza, pessoal? Então, nesse caso, a gente vai utilizar a Node Modules gerado aqui na linha 4, tá? E aí, por último, pessoal, o que está faltando aqui agora? Para a gente ter nosso build, fala. Aonde? Aonde? Na primeira. Pessoal, desculpa, claro. Claro. Isso aqui é a tag, né? Aqui eu a imagem, né? Então a tag e a imagem. Obrigado, viu? Ia dar pau aqui depois. Bem, quem tá faltando aqui agora, pessoal? Tá faltando buildar, né?
faltando buildar aqui. Então, para buildar, vamos dar aqui o comando run. npm run build. Seguindo o que está aqui, né? Ó. Seguindo o que está aqui, né? O comando para build é esse build aqui, tá? Olha lá, o pessoal tá usando tudo o pé aqui, ó. Tá, então, por enquanto o nosso Dockerfile está assim, né? Nosso build está assim, tá? Uma coisa aqui, pessoal, olha só. O Next, ele não permite, assim, de uma forma muito simples, tá? Você ler uma porta de um arquivo .env, tá? Para você, ele permite você ler o .env, né? No caso o Next, tá? A gente vai usar o .env para definir endereço da API e tudo mais. Mas para a gente colocar uma porta aqui, que a porta é definida aqui nesse comando aqui, ó, nextdev, e aqui eu defino qual é a porta que eu vou utilizar. Por exemplo, eu posso botar, por exemplo, a porta, por exemplo, 4000 aqui, e é assim que assim que a gente define a porta no Next, tá? Então, nesse caso, a gente não vai poder colocar essa porta aqui num .env da vida. Só que isso aqui é a porta que roda dentro do container, né? A porta que a gente vai ver no nosso host, essa sim a gente define lá no nosso Docker Post, né? Então, assim, no nosso host, a gente pode colocar a porta que a gente quiser, porque a gente vai mapear essa porta que a gente quiser para essa porta 4000 de dentro do container, tá? Então, isso aí não tem nenhuma limitação. Eu pesquisei uma forma, né, a gente botar isso aqui no .env, foi uma forma bem burocrática, tinha que usar shell aqui, meio ruim. Então, né, tá aqui, vamos usar dessa abordagem aqui, tá? O padrão aqui é a porta 3000, né? Tá? A gente pode deixar assim, a porta 3000 é a porta padrão aqui. Tanto que eu acessei aqui, ó, a nossa aplicação na porta 3000. Não dá para ver porque tá pequena, mas está na porta 3000 ali, tá? Ok, pessoal, então vamos voltar aqui para o nosso Dockerfile. Então, já temos aqui o nosso target build. E agora vamos fazer o de production, né? Vamos criar aqui de produção. Produção, né? Essas três linhas aqui são iguais, ó. Né? Para produção, na verdade aqui eu vou botar production, né? Nessas três linhas aqui são iguais, né? Eu pedi /f, né? Fala. Não, do back eu estou mantendo o Alpine, mas vocês podem mudar se vocês quiserem, tá, pessoal? Se quiser deixar coerente, deixar tudo mesmo, pode ser também. O fato é que o Prisma, o Node se dá bem com o Alpine, tá? O Turbo Pack aqui não se dá bem com o Alpine, tá? Tá, tá, copiamos aqui o nosso package on e agora vamos dar aqui o comando o run npm ci. Mas aqui a gente pode fazer uma coisa a mais, pessoal. O que está faltando aqui nessa linha 11 aqui? O que está faltando nessa linha 11 aí? Porque aqui, né, a gente já buildou o código, né? O código está buildado, né? Então, se ele está buildado, ele não precisa mais de nenhuma dependência de desenvolvimento, porque já foi buildado, né? Então, eu posso instalar aqui todas as dependências, ignorando aquelas que estão em desenvolvimento. E aí, para isso, a gente vai utilizar aqui o omit igual a dev, né? Beleza? Para omitir a dependência de desenvolvimento. Bem, mas para produção, né, tem umas coisas a mais aqui, pessoal. Olha só, o Next, ele coloca o código buildado, não é no diretório build, no diretório dist, nada disso. Ele coloca o código buildado dentro do diretório .next, tá? .next. Então, a gente vai copiar o .next que foi gerado aqui, né? O .next foi gerado aqui.
A gente vai copiar ele para dentro do container de produção, certo? Então, para fazer isso, eu vou usar aqui de novo o copy, mas aí agora eu vou utilizar o from, ó. E aí, nesse caso, eu vou colocar aqui o build, olha só. Eu vou copiar, né, o arquivo.next gerado aqui em cima, né, no target build, né? E para fazer isso agora, bota aqui, olha. Deixa eu ver, ó. Eu vou botar assim, barra app, barra ponto next, e aqui, next. Beleza, pessoal? Então aí, olha só. Quando você não usa from aqui, né, da forma como a gente tinha feito aqui, né, ele copia do host para o container. Né? Eu não estou falando para imagem, o pessoal que é meio estranho falar de imagem, né, mas o fato é que tem imagem aí, né? E aqui ele copia, né, assim, desse target, desse stage aqui, né, o next, né, o ponto next do stage build para dentro do container, né? Container criado, né, para esse target aqui, tá? Bem, fora esse cara aqui, a gente vai precisar também colocar outros caras aqui. Você vai precisar colocar aqui o public, olha só. O diretório public do front-end, vamos dar uma olhada nele aqui, ó. O diretório public é onde a gente coloca as coisas, os arquivos estáticos ali, né, que a gente, né, quer que o usuário, né, as imagens, né, as imagens ali, né. São as imagens de interface mesmo, né, pessoal, as imagens de interface ali, né. Só uma coisa, olha só. O Next, ele é um framework full stack. Ele é um framework full stack, né? Só que a gente está fazendo uma API utilizando o nosso Express, tá, pessoal? Mas daria para fazer uma coisa parecida aqui também. Esse cara que pode usar o Prisma, né? Esse cara aqui, ele tem, né, essa capacidade, tá? Eu não conheço, nunca trabalhei com ele com essa abordagem, tá? De que há componentes que rodam no servidor para acessar banco de dados e tudo mais, mas daria para fazer isso aqui, tá, pessoal? Daria para fazer isso. Depois a gente pode até ver como é que isso seria, uma curiosidade que eu tenho também. Mas sabe que esse cara aqui é full stack, tá? A gente fez separação, back-end separado, front-end, mas daria para fazer tudo aqui no Next também, tá? Mas quando eu falo componentes assim, componente, por exemplo, que gera o HTML no servidor, uma coisa é gerar o HTML, né? Quando você gera o HTML, você é front-end de verdade, você não está fazendo coisas de back, né? Sem essa banco de dados nem nada. Vamos falar sobre isso depois, tá? Vamos falar sobre isso depois. Mas o fato é, aqui você tem um diretório public também, olha só, na tua instalação do Next, e tem arquivos, tem imagem, né? Arquivo, a imagem SCG. Então esses caras a gente vai precisar copiar também, né? Vamos precisar copiar ele para o nosso container. Então vou botar aqui barra public, ó. Tá? E esse cara aqui também tem um arquivo de configuração, que ele precisa também no back-end, tá? Que a gente vai copiar aqui, depois a gente vai mexer nele, mas é o arquivo next.config.cs. Esse cara aqui é importante para a gente colocar no nosso back também. Então vamos botar ele aqui, ó. Tá? É esse. Só esses caras, pessoal. Só esses três aqui, tá? Então você vê assim que aqui você não copiou o código de dentro da SRC, que está lá com TypeScript, na TSX e tudo mais. Você não copiou, você colocou o código buildado, as imagens, as configurações. Pronto, para produção é só isso que você precisa. Não precisa de nada mais, tá? E agora a gente pode... Aqui é sempre saudável também a gente colocar aqui, olha, um env, para indicar que esse cara aqui é igual a production, tá, pessoal? Uma variável de ambiente env, né? Node env, para indicar que ele é production. Aqui eu vou expose a porta, né? Então vou botar aqui a porta 3000,
Botar aqui a porta 3000, né? Lembrando que isso aqui vai, assim, esse expose aqui é da aplicação está usando dentro do container. Então eu vou chamar tanta coisa. Vai ser essa porta 3000, vai ser mapeado para a porta que você quiser. 3000 é a porta padrão ali do Next, né? Pronto, pessoal, o target de production é assim, né? É bem mais enrolado do que os demais. Então, que desenvolvimento, a gente vai matar isso aí rapidinho, porque desenvolvimento a gente não precisa copiar nada, por quê? Porque a gente vai mapear, né? A gente vai usar o nosso Docker Compose para mapear, né, o diretório atual para o diretório map ali, a app ali dentro do container. Então vai ser essa parte aqui vai ser bem mais simples, né, em desenvolvimento, né? Então vamos lá, pessoal. Então vamos para desenvolvimento agora. Ó. Então essas linhas todas aqui, ó, são iguais. Essas três linhas aqui, ó. Menos aqui, né? Aqui eu vou botar development. Tá? E aqui também development, né? E aqui eu vou expor a porta 3000. E vou dar o comando. Aliás, pessoal, aqui também está faltando CMD, né? Aqui está faltando o comando, né? Calma aí. NPM start. O comando npm start, ele starta, né, o ambiente de produção. Tá aqui, ó. Tá vendo só? Esse aqui é o de produção, ó, o start, ó. Esse aqui é o dev, olha só. npm run dev inicializa o ambiente ali de desenvolvimento. O start, ele inicializa o de produção. Mas aí você tem que ter o código buildado já, tá? Beleza? Então tá, aqui é npm start. E aqui, pessoal, é cmd npm run dev. Tá bom, pessoal? Aí, vamos ver se funciona aqui, né? Eu sempre fico meio inseguro com o Dockerfile, que a gente não mexe tanto com esse negócio, né? Para todo projeto a gente configura uma vez e esquece, né? Mas aí, por enquanto é isso, vamos ver se funciona. Então vamos agora lá para o nosso Docker Compose. Já criamos o nosso Dockerfile. Vamos agora para o Docker Compose. Lembrando, pessoal, que aqui, né, você pode gerar 3 imagens aqui, né? Aliás, 2 imagens pessoalmente. Você pode gerar essa imagem de produção e desenvolvimento. Né? Para você gerar uma imagem, você vai gerar o comando Docker Build, tá lembrado? Docker Build. Para você gerar uma imagem, o comando Docker Build ele tem uma opção que é o --target, onde você pode botar, por exemplo, Docker Build --target development, ele vai gerar esse cara aqui, uma imagem para esse cara, tá? Então você pode, né, escolher, né, para qual cara, qual target, qual stage você vai utilizar, né, no build, tá? Então vamos lá então para o nosso Docker Compose. E aqui, pessoal, não vou enrolar não, aqui eu vou fazer direto aqui, ó. Ó, tá aqui o nosso back-end dev. Eu vou aqui, olha, copiar esse cara, ó. E vou gerar o front-end a partir dele, tá? Vamos editar aqui esse cara aqui. Vai ser basicamente a mesma coisa mesmo. Então tá, agora, então eu copiei aqui de baixo, ó, o back-end. Tá dando erro aqui porque tá duplicado, né? Então vou criar aqui, olha. Depois a gente vai deixar esse cara aqui próprio para produção também, tá? Por enquanto eu vou te deixar só assim mesmo. Então vou botar aqui front-end dev. Tá? Front-end dev. Vou chamar o container desse cara de front-end dev também. Tá o container dele. Eita. Botei ele para rodar aqui sem querer. Ele tem a opção aqui de rodar serviço, ó.
Tá, bota esse cara aqui de front-end. Contexto é o local onde está o nosso Dockerfile, né? Então agora está no diretório front-end, né? Diretório front-end, contexto, diretório onde está o nosso, né, front-end. E aqui, olha só, pessoal, aqui, nem lembrava, aqui eu estou pedindo para ele rodar o Stage Development, tá vendo? Ele vai ignorar o build lá, vai ignorar aquilo tudo lá. Vai deixar só. Depois a gente bota em produção aqui também, né, pessoal? Depois a gente coloca aqui em produção. Depois a gente faz isso. Mas aqui, então, ele vai pegar, né, só aquele stage, o último que a gente fez lá, aquele simplesinho, né, de desenvolvimento, tá? Então tá aí, já pronto aí. Esse Start Always, ele sempre que a aplicação ela travar, né, der algum pau lá, ele vai restartar a aplicação, né, no loop infinito ali. Tem opções melhores para esse start aí, tá? Mas eu vou deixar assim, porque eu também não estou lembrando das opções, mas tem opção melhor para esse start aí, tá? E aqui, ó, a gente vai, tá vendo? Aqui é a nossa aplicação estava rodando na porta 3000, né? E aqui eu vou colocar qual vai ser a porta que vai rodar a aplicação no nosso host, né? E aqui a gente pode definir uma variável port front-end. Já tá até aqui, pessoal. Tinha criado aqui já port front-end, tá vendo? Então, port front-end. Eu vou dar Ctrl C aqui. E a gente vai colocar esse cara aqui, ó. Então, a porta 3000 vai ser mapeada para a porta 8888, né? Lá do front-end. E quais são os volumes que a gente vai mapear? Eu vou mapear basicamente tudo, ó. Eu vou mapear tudo, né? Assim, o front-end, diretório front-end, né? Vai ser mapeado no diretório env, tá? E aqui o env file vai ser front-end. Aqui não tem depends on não, né, pessoal? Aqui, pessoal, olha só. Deixa eu ver qual é o nome do coisa aqui mesmo. DB. Aqui, pessoal, é legal a gente colocar essa opção, ó, depends on, para indicar que o nosso back-end, vou fazer isso em front-end também, só vai ser startado depois do banco de dados startado, tá? Tá? Depends on está indicando, ó, back-end só vai ser startado depois aqui do... Isso aqui nem sempre funciona, pessoal, mas é uma... Porque assim, às vezes ele starta o banco de dados, já aconteceu várias vezes comigo, ele starta o banco de dados, mas assim, não configurou, não startou assim, as configurações. Eu sei que, assim, algumas vezes a gente tem que fazer uma gambiarra aí para forçar a ele esperar de verdade aí, tá? Mas vou botar a mesma coisa aqui no front-end também, tá? E aqui no front-end, vou também colocar back-end, ó. Né, o front-end só vai ser startado depois do back-end, tá? Faz sentido, né? Primeiro starta o back-end, tem a API, que tem as outras que o front-end usa. Depois a gente starta, né, o front-end. Pode falar. Como é que é? Bom, vamos ter. Aliás, é até bom a gente ver se tem já aqui no front-end algum ponto env, né? Porque nossa aplicação ela vai ter 3 pontos env, né? A gente tem esse ponto env aqui que é o do root da aplicação, que é só para o Docker-Compose. Isso aqui é só para o Docker-Compose, mais nada. A gente tem o ponto env do back-end, que é esse cara aqui, ó. Tem lá, por exemplo, o Bcrypt Rounds, o Secret Session, né, limbo e tudo mais. E a gente vai ter aqui também, deixa eu ver se já tem aqui, ó, um ponto env do front. Ele não tem, vou criar aqui, tá, pessoal? Ponto env, ó. Tá? Vou botar ele vazio. Depois a gente vai colocar algumas coisas aqui. O que a gente vai precisar colocar aqui, pessoal? A gente vai precisar colocar aqui qual é o endereço da API.
né, qual é o endereço da API. Você vai precisar colocar aqui. E aqui, né, toda variável aqui precisa começar com next public. Tá? Depois a gente vai ver como é que acessa esse cara lá dentro, lá no Next. Mas toda variável vai ter que começar isso aqui, tá, pessoal? Então aqui eu posso botar a API. E aqui eu posso botar HTTP, dois pontos, barra, barra. Vê se isso aqui tá certo, pessoal. Isso aqui tá certo ou tá errado? O endereço da API. Olha só, a aplicação Next ela vai rodar dentro do container. E o container ele tem uma rede com os outros containers, né? Quando você coloca o front localhost aqui, ele está achando que é o localhost do container, né? O container que roda o front tem localhost lá também. Tá? Então, não funciona. Você não pode dizer que o endereço da API é localhost alguma coisa. Aqui você tem que colocar o nome do serviço. Tá no doc compose, olha só. O doc compose, a gente tem que o nome do serviço é backend dev. Backend dev. E esse aqui é o nome da máquina também, tá? Se eu quiser referenciar essa máquina aqui de dentro do front-end, é esse nome que eu vou precisar utilizar. Então, aqui eu tenho que colocar isso aqui, olha só, desse jeito. E aqui eu também não posso utilizar né, a porta do meu host, né? Aqui eu também tenho que utilizar a porta, né, do container, né, usada na rede dos containers, né? Que é a porta interna, né? Que é a porta interna. Na porta interna, o que a gente está utilizando é esse aqui, ó, 6677, ó, 6677. Então é esse cara que eu vou precisar colocar aqui, ó. Tá, pessoal? Então, fique claro, tá? Aqui, cada serviço tem uma máquina só para ele. É um container, uma máquina. Máquina virtual, mas é uma máquina. Se eu colocar localhost aqui, ele vai sacar, pô, ele está se referindo à máquina onde roda o front-end. Localhost, né? Mas não é. Aqui é uma outra máquina, né? E aqui eu coloco o nome do serviço. Porque cada serviço, para acessar a máquina do outro serviço, você usa o nome do serviço. Então você tem agora a máquina DB, você tem a máquina front-end dev, você tem a máquina back-end dev, tá? Então, todas elas se enxergam, mas tem que ser com esses nomes aí, tá bom? Ok, pessoal, vamos lá. Ó. Vamos ver se funciona aqui, né, pessoal? Já sabe que quando eu fico mexendo no Compose e vou testar aqui as coisas, principalmente roda pela primeira vez, né? Ah, é? Aonde? Obrigado, cara. Tá me salvando, hein, Mikael? Podia ficar dando erro aqui, eu não ia saber onde tá o erro. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá tentar rodar esse cara aqui. Ó, eu vou sair daqui. Vou dar aqui o comando docker compose app. E aí deu um pau aqui. Vamos tentar descobrir o que é. Ele tá reclamando desse Node.env aqui, né, cara, que eu criei lá no. Pam, pam.
Mas ele também tá reclamando de outras coisas aqui. Ele tá reclamando disso aqui, cara. Isso não faz muito sentido pra mim, não, mas. Eu não tô entendendo porque tá tentando buildar aqui a aplicação. Tá tentando buildar a aplicação por algum motivo aqui. Developer. Pessoal, eu confesso para vocês, sempre que eu vou mexer com doc, eu apanho, pessoal. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou, para a gente não perder tempo, eu vou parar esse cara aqui por enquanto. Vou parar esse cara aqui por enquanto. E aí eu vou ver o que aconteceu de erro aqui.
E aí eu vou startar a aplicação com npm run dev mesmo e a gente começa a trabalhar lá no Next lá para a gente não perder muito tempo, tá? Esse é só uma besteirinha aqui, pessoal, mas como minha familiaridade com Node não é tão, com Docker não é tão grande, eu vou seguir aqui para a gente, depois eu vejo o que está acontecendo, tá? Então vamos lá, olha só. npm run dev, assim deve rodar, né? Não é possível, né? Tá aí, ó, rodando aí. Então tá aqui, rodando nossa aplicação na porta 3000, né? Tá aí. Então vamos dar uma olhada aqui então no nosso front-end, nessa instalação zerada aqui, né, do nosso Next, né? Então, olha só, vou abrir o diretório front-end aqui. E a ideia é a seguinte, pessoal, eu só vou começar falando aqui de roteamento da aplicação, mostrar para vocês como é que esse cara aqui é renderizado, né, que arquivos são acessados para renderizar isso. Para na próxima aula a gente avançar mais em coisas mais avançadas, né? Qual é a ideia aqui? Olha só, dentro dessa IC do front-end, a gente tem o diretório app, tá vendo? O diretório app ali. Esse diretório aqui, ele vai ter os arquivos usados nas rotas da aplicação. Nas rotas da aplicação. Esse diretório app aqui, do jeito que ele está, ele contém todos os arquivos da rota principal da aplicação. E a rota principal da aplicação, ele tem aqui, olha, dois arquivos. Ele tem aqui um layout e tem o arquivo page.tsx. O layout, vocês estão lembrados do que é layout, pessoal? Layout basicamente é aquele conteúdo que aparece em todas as páginas, certo? É aquele que é comum, né? Por exemplo, na navbar, a tag HTML, as tags lá de CSS e tudo mais, JavaScript. Então eu só vou apagar umas coisinhas aqui, olha, desse cara aqui, ó. Aqui ele adiciona algumas fontes, eu vou apagar essas fontes aqui, olha. Vou deixar ele bem limpinho para vocês verem a cara desse cara. Então, apagar essas coisinhas aqui são fontes utilizadas ali, fontes ali do Google, né? Para vocês terem uma ideia mais clara, assim, do que tem aqui no nosso layout da aplicação. Então, ó, nosso layout aqui, ele tem ali a tag HTML, tá vendo? A tag HTML. E aqui vocês vão achar uma coisa muito estranha, pessoal. Aqui, a gente está usando HTML no meio do conteúdo de JavaScript, tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de JSX. O nosso React funciona assim, pessoal. A ideia básica é você sim poder, no meio do teu código, colocar código HTML ali, tá? Então esse cara aqui, esse HTML aqui, ele parece ser uma tag, mas na verdade ele tem componente por trás. Tem um código JavaScript por trás desse cara. Mas esse cara aqui vai basicamente imprimir um HTML ali, né, na página. Mas como ele é um componente desenvolvido em JavaScript, ele pode fazer muito mais coisas. E essas muito mais coisas a gente vai aprender ao longo das aulas, tá? Mas saibam que aqui você pode utilizar tags. E você pode criar suas próprias tags, que na verdade são componentes, né, que fazem milhares de coisas, conforme a gente vai ver, tá? Mas a ideia do React é basicamente essa, são tags, né, que você vai colocando aqui. O nome disso aqui é JSX, tá? É o nome dessa tecnologia que a gente usa para colocar HTML ali, tá? Mas esse cara aqui, ele é o layout, né? Ele tem apenas, né, as tags que vão aparecer em tudo que é lugar, tá? Esse cara aqui ele não tem, por exemplo, as tag method, mais não tem a tag title, nada disso, porque essas informações são colocadas aqui, ó. Então, aqui eu tenho essa tag, essa metadata aqui, que tem o title e description da aplicação. Então, por exemplo, se eu botar aqui agora, ó, aqui, ó, trocar o tipo para minha loja virtual, você vai ver que aqui agora, na tua aba, está escrita minha loja virtual, não dá para ver aí, mas segue só, pessoal. Então, tá vendo? Esse arquivo aqui você define, né, o layout da coisa, aquilo que é comum em todas as páginas, tá?
E vocês estão vendo esse children aqui, ó? Esse children aqui. Nesse children aqui é colocado. Estão lembrados lá, pessoal, que também lá no Handlebars a gente usava um body para dizer exatamente onde que era o conteúdo de cada view. Esse children aqui é basicamente o conteúdo da página, das views, tá? Então tudo que está em volta aqui é layout. Esse cara aqui é o conteúdo da view. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso aí, né? Layout e pages. Mas saiba que esse children aí que está sendo carregado é esse cara aqui, olha só. Esse componente aqui. Tá vendo como ele é um componente aqui? Né? Ele é uma função, pessoal, uma função JavaScript normal que retorna HTML. Basicamente isso, né? Então, só vou apagar esse cara todo aqui, pessoal. Vamos fazer ele do zero aqui, ó. Vou apagar ele todo aqui e um componente React é basicamente isso aqui, olha só. Uma função. Uma função. Eu posso chamar ela de home, eu posso chamar o nome que eu quiser. Tanto faz. E aqui, esse cara vai precisar retornar um HTML. Por exemplo, um H1. H1 aqui no Tailwind ele tira as formatações, tá, pessoal? Não vai aparecer com H1, mas vou botar aqui, por exemplo, minha loja virtual. E aqui eu vou dar o export default nesse cara. Isso aqui, ele é um componente React, tá? Só isso. Uma função que retorna HTML. Mas quando eu falo que retorna HTML, está errado, tá, pessoal? Porque está retornando JSX. Existe JavaScript aqui por trás, mas fica, como é mais fácil de programar dessa forma aqui, mas sabe que esse cara aqui é um componente de forma mais exata, não é HTML, tá, pessoal? O HTML errado, tá? Mas o fato é assim, olha só. Essa página aqui agora virou isso aqui, olha só. Minha loja virtual, tá vendo? Tá? Esse cara aqui, o Next Adson aqui, vai te ajudar com algumas coisinhas. Depois a gente dá uma olhada nele. Mas tá aqui, pessoal, a gente acabou de criar nosso primeiro na Hello World aqui no Next, ó. Basicamente é uma função que retorna, né, o JSX, que no das contas parece bastante ali com o HTML, né? Tanto isso aqui, ele é JavaScript, que você pode fazer isso aqui, ó, o seguinte, ó. Vou botar aqui, olha. Const mensagem é igual a isso aqui, ó. Minha loja virtual, tá vendo? E eu posso pegar a mensagem, abrindo e fechando chaves e colocar a mensagem aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa, tá vendo? Então eu posso criar conteúdos aqui em cima e lá no return ele vai tornar, né, os componentes, que são as tags, né? Com as variáveis que a gente quiser. Então, no final das contas, vira a mesma coisa, olha só. Minha loja virtual, tá vendo? Tá? E aí, olha só. Falando de roteamento aqui agora, o diretório app, ele é o diretório principal do roteamento do Next, né? A grande maioria dos arquivos que eu coloco aqui tem a ver apenas com roteamento. E a ideia é a seguinte, olha só. O app, então, ele é o diretório principal do roteamento e por isso que o arquivo page.txt mostra a página principal da rota principal. Mostra a página da rota principal, tá? Esse aqui, page.txt, é a página da rota principal, certo? Mas eu posso vir aqui, pessoal, aqui no app e criar agora dentro do app um diretório chamado about, por exemplo, ó, about. Um diretório about, né? Nesse about, dentro dele, eu posso criar aqui agora um arquivo, ó, que no caso vai ser page.tsx, tá? Então você vê que, olha só, os diretórios eles definem as rotas, tá? Então nesse momento que eu estou dizendo o seguinte, olha só. O meu sistema ele tem uma rota about cujo conteúdo é aquele definido no arquivo page.txt, tá?
Tá? Então, os diretórios definem as rotas da aplicação, certo? Então, olha só, eu posso criar aqui agora ó, uma function, chamada, por exemplo, de about. Posso botar o nome que eu quiser. Esse cara aqui vai retornar, por exemplo, né, por exemplo, um H1 com about. E aqui eu vou dar export default about. Pronto, criei agora, né, uma rota about para a aplicação, tá? Então agora, por exemplo, se eu botar aqui agora barra about, vai mostrar about, tá vendo? E vocês estão começando a sacar que roteamento aqui é bem diferente do roteamento quando você faz uma aplicação MVC, né? Porque no MVC, né, quem define as rotas é o router ali do Express, certo? Aqui as rotas da aplicação, né? Aqui não, pessoal. O router que a gente usa no Express são as rotas da API, né? As rotas da API existem para que o front-end possa acessá-las. Mas o usuário não. O usuário navega nas rotas do Next. Que são essas rotas que a gente está definindo aqui, tá? Beleza, pessoal? Então tá aqui, ó. Agora a gente tem essa rota about, tem a rota principal da aplicação. Tá bom? Tranquilo, né, pessoal? O roteamento aqui é bem simples, assim, a forma de trabalhar com roteamento, assim, antes eu trabalhava com React puro, né? E a gente dava um pacote, que é um pacote que é mais utilizado nesses casos, que é o React Router DOM. Era bem mais chato, pessoal, do que trabalhar dessa forma aqui. Aqui você cria um diretório dentro do app, tá lá uma rota da aplicação. Bem mais fácil você trabalhar dessa forma aqui, tá? Fala. É esse nome, tá? Isso é agora, né? Porque, por exemplo, no CodeBench, que usava a versão 3 do Next, tinha que ser index.sx. Agora é page.sx, tá? Então mudou, né? E também na versão anterior, do 13, você podia ter arquivos que eram rotas também, né? Por exemplo, você podia, se isso aqui fosse na versão 13, a rota seria /about/page, né? Porque page fazia parte da rota, né? Mas aqui no 15 não, a rota é só o diretório, tá? Do 14 em diante, aliás, né? Teve essa mudança. Aliás, pessoal, o Next ele tá evoluindo, tá? O Next ele evolui assim, assim, toda hora tem coisa nova para ele, né? E aí, olha só, mais uma coisa que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai instalar aqui, ó, aquele nosso Flowbit. E aí, olha só, eu vou pedir para vocês acessarem aqui, pessoal, Flowbit React. Esse cara aqui, ó, Flowbit React, tá? Só precisar para esse cara aqui, Flowbit React. Se você for aqui em Docs, ele vai mostrar para você como instalar esse cara no Next. Tá aqui, ó, essa opção aqui embaixo. Aqui, pessoal. Pessoal, o Next aqui embaixo, ó. Então, esse aqui, ele vai trazer uma série de componentes, interface pronto para você, Navibar, Accordion, já os itens de formulário já bonitinhos, tudo uma série de coisas já prontas para vocês. Então, vai facilitar a gente trabalhar com ele, tá? Então, olha só, para instalar esse cara, a gente vai dar esse comando aqui, ó, na nossa aplicação já, tá? Flowbit React Lace Init. Então, olha só, vou dar esse comandinho aqui, pessoal. Ctrl C. E vou dar esse comandinho aqui dentro do front-end, porque ele já vai instalar tudo pra gente. Vai instalar tudo pra gente poder utilizar esse cara aqui, tá? Ó, já instalou já. Isso aqui eu vou voltar para mostrar para vocês na próxima aula, tá, pessoal? Já são aqui 17h37. Vou só aqui colocar um componente aqui para a gente ver aqui, né? Para a gente ver aqui na nossa aplicação. E eu vou retomar esse assunto
na próxima aula, tá? Olha só, esse aqui, ele é o diretório app, né? Ele serve só para colocar rotas, tá, pessoal? Só para colocando outras coisas aqui. Eu posso, por exemplo, aqui no SRC, criar outro diretório, por exemplo, chama o diretório Components, que eu costumo fazer assim. Mas eu não, tá? Todo mundo. Né? Tem geralmente diretório Components que você vai colocar os componentes que você vai criar. Tá? Component React, no caso. E eu vou criar aqui, olha só. Eu vou criar aqui um diretório chamado navbar. Geralmente, componentes React, eles são de arquivos com letra maiúscula, tá? E aqui dentro desse diretório eu vou criar um arquivo chamado navbar.tsx. Eu vou só mostrar rapidinho para vocês e depois a gente vai tomar isso aqui na próxima aula, tá, pessoal? Não se preocupe que eu estar falando rápido agora, não. Eu vou voltar a falar isso aqui. Então eu quero só mostrar para vocês o uso desse cara aqui, o Flowbit React, olha só. Eu vou procurar aqui um navbar, ó, aqui de baixo, ó. Um navbar. Né? Procurei, tá aqui no site, tem vários componentes aqui. E aqui tem um navbar prontinho para a gente utilizar, olha só. Tem um navbar prontinho para a gente utilizar aqui. E esse aqui é o código dele, olha só. O código dele está pronto já. Isso aqui é um componente React, olha só, tem lá o Icane, e tudo mais. Eu vou copiar esse cara, ó. Copiei ele. Vou colocar ele dentro aqui do nosso navbar. Salvei. E agora tem um navbar bonitinho aqui. Só vou trocar aqui, olha, esse MG aqui, olha. Pelo image. O próprio Next, ele tem uma tag para adicionar imagens. Então eu vou utilizar esse cara aqui, ó. Image. Ele vai importar para a gente. Olha, importou aqui, olha. Esse cara aqui, olha, é um componente para adicionar imagens. Esse componente aqui, ele requer que você coloque uma altura e uma largura para a imagem lá, tá? Então eu vou botar aqui, olha, altura aqui, ela tem que ser desse jeito, pessoal. Vou falar bastante sobre isso depois, tá, pessoal? Já estou engolindo, já estou falando aqui de forma acelerada, mas olha só. Quando você tem componente React, né, e você tem atributos, e esses atributos são strings, você informa assim. Mas os atributos podem ser numéricos também. Se for numérico, você vai colocar chaves assim. E de novo, vou falar bastante sobre isso na próxima aula. Vou colocar aqui, olha, largura e altura aqui, ó. Altura. Certo? Só para a gente deixar isso redondinho aqui. E agora eu tenho o navbar pronto para a gente utilizar. Vou chamar esse cara aqui de navbar. Navbar. E agora eu vou, né? Você vê que basicamente esse cara aqui é o cara que eu copiei lá do site. Olha só, copiei do site, né? E agora eu vou aqui, olha, no nosso layout. Navbar geralmente faz parte do layout, né? Então eu vou colocar esse cara aqui, ó, navbar. Deixa eu ver se ele consegue importar aqui para mim. Ó, navbar, tá vendo? Adicionei esse cara aí. E agora a minha aplicação. Tem o navbar bonitinho, olha só. Só a imagem que ficou ruim aqui, deixa eu pegar a minha imagem que tem lá, existe lá no diretório public. Pera aí. Diretório public tem. Vamos botar aqui NextJ. NextSVG. Tá aí, pessoal, tá vendo? Navbar. Navbar ponto pra gente utilizar ali, tá vendo? Tá? Bem,
Eu pulei coisas demais aqui, ficou meio estranho essa parte final da aula, mas eu vou retomar isso aqui na próxima aula, tá, pessoal? Mas é isso, né? Vamos, né, começar a trabalhar em cima desse cara aqui, para a gente ter o front-end da nossa loja virtual, tá? Só uma coisa bacana, só uma coisa legal, pessoal, aqui para mostrar. Ó. Esse cara aqui, o Next, ele trabalha com server-side rendering, né? Isso quer dizer que o HTML está aqui, olha só, o HTML foi gerado no servidor, enviado para a gente, foi gerado no Node pelo servidor, ele enviou o HTML para a gente, tá? É server-side rendering. Por padrão, tem muitos componentes que isso não funciona, vou mostrar quais aqui para vocês depois, mas isso é muito legal porque isso ajuda muito as máquinas de busca, né? A máquina de busca precisa olhar para o HTML ali para saber do que se trata outra página, né? Então, isso aqui é ser amigável com a máquina de busca, você colocar, né, o HTML bonitinho aqui para elas, tá? Bem, vamos falar sobre isso aí nas próximas aulas, tá? Alcir, Alan, André, André Valente, Arthur, Caio, Caio tem? Carlos Henrique, Daniel, Diogo, Isamara, Enia, Gideon, Jonatas, Luan, Lucas, Luciano, Marcelo, Matheus Souza, Micael, Nicolas, Paulo, Pedro, Roseno, Pedro tá aí? Roseno, Simon, Samuel, Sofia, Tiago, Vinícius. Adalberto, Albert, Aleph, Carlos, Fátima, Gabriel, Ícaro, João Marcelo, José Getúlio, José Jorge, Calil, Lucas, Lucas Maia, Luiz Fernando, Manuel, Manuela, Maria Fernanda, Miqueias, Nelson, Nicolas, Milton, Pedro Paulo Neri, Roberto, Romário, Ronald, Samuel, Sara, Saulo, Thaís Pinheiro, Thales, Tiago. Não, vai ter não.